Bom dia de novo. Voltamos. Eu, como sempre, estava falando, aí a aula caiu, né? Foi finalizada. E eu vi que o chat estava piscando, então vocês falaram alguma coisa, mais de uma pessoa, eu acredito, e eu não sei o que vocês falaram, porque o negócio fecha, né? Gente que é pobre, não assina o Zoom. E aí, o que vocês falaram? Era alguma dúvida? Era alguma questão? Ah, beleza, André. Então tá. Que ódio. Essa é a hipermodernidade influenciando nas aulas. Então, galera, o que a gente vai fazer agora? A gente falou então da hipermodernidade, um repertório super bacana para usar na redação. Vamos falar agora do Paulo Freire, que foi outro repertório que a gente viu, e eu vejo muito pouco vocês utilizando o repertório do Paulo Freire, tá? Eu estava dando uma olhada nas redações nota 1000 do ano passado. Eu tenho aquele arquivo, né, que tem mais de 30 redações nota 1000, inclusive, ó, deixa eu ver se tem como mandar aqui para vocês. Ó, tem como. Estou mandando ele aí. Esse arquivo, ele, pesquisando, lendo as redações dele, né, eu encontrei duas que fizeram menção ao Paulo Freire. Então, eu aproveitei para colocar os parágrafos dessas redações dentro do nosso material da semana, tá? E depois, no final da aula, a gente vai fazer aquele exercício de pegar uma lista de temas e ver quais repertórios dariam certo, né? Nos temas que estão ali na tabela, para a gente ver que esses repertórios se aplicam, né? Se articulam a um monte mesmo de tema, tá bom? Então, bora lá. Share screen. A gente falou da modernidade, a gente escreveu um parágrafo aqui da telemedicina, né? Vamos agora relembrar o que é essa educação bancária, educação libertadora para o Paulo Freire. Ó, meninos, esses dois modelos de educação, eles são antônimos, tá? São antagônicos, porque um se aproxima do que a educação humanitária deve ser, e outro se aproxima do que as empresas, a educação mercadológica deve ser, né? Pelo nome, a gente já sabe qual é o melhor tipo, é a educação libertadora. E o Paulo Freire chama de educação bancária, porque no banco a gente deposita valores, a gente deposita capitais, né? A gente deposita riquezas. E o professor, na educação bancária, ele faz a mesma coisa com os alunos. Ele é um mero depositário de conhecimento. Ele não constrói o conhecimento com o aluno, ele apenas deposita conhecimento no aluno, né? O aluno tem pouco poder de voz na educação bancária. Então, o professor é o depositante e o aluno é um receptáculo, né, que vai receber os depósitos, é um depositário, tá bom? Quando a gente critica a educação, falando assim, a educação é muito conteudista, muito mecanizada, eu não me sinto amparado psicologicamente, o professor mal olha na minha cara, o professor não sabe meu nome. Tudo isso é característica da educação bancária, tá? Em que você é um mero número, uma mera aprovação no vestibular, é isso que você é. Agora, na educação libertadora, não. Existe ali um processo horizontalizado entre professor e aluno, ninguém está acima de ninguém, ambos constroem o conhecimento de forma dialógica, né, dialogando, e não existe aquele autoritarismo, né, que a gente vê tanto na escola, na educação bancária, na pedagogia bancária. Aquela coisa de não toca no meu quadro, cala a boca, não pode ir no banheiro, sabe essa palhaçada? Então, isso é coisa de educação bancária, tá?
Educação libertadora tem respeito, mas o respeito não advém da autoridade. O respeito advém do respeito às regras, mas não tem um exercício de autoridade ali presente na pedagogia. Tá? A gente sabe que o objetivo da educação bancária é atender interesses mercadológicos, enquanto o objetivo da educação libertadora é humanizar o homem, né? E discutir o que é importante para esse homem. Então, a educação libertadora vai discutir sobre política, discutir sobre saúde mental, sobre educação financeira, né? Sobre educação sexual. Tudo aquilo que importa para o nosso dia a dia, para a gente enquanto ser humano, é abarcado pela educação libertadora. Já a educação bancária, ela desliga os conteúdos da vida prática dos estudantes, porque ela é uma educação alienante, né? Alienadora. Ela não quer promover a emancipação. Ela quer promover ali uma heteronomia. Né? O que é a heteronomia? Eu estou preso à norma do outro. Eu não penso por conta própria. Eu sou guiado pelo que o outro pensa. Então, a educação bancária ela é extremamente problemática e ela, infelizmente, impera nas escolas públicas e privadas deste país, né? E também nas universidades, tá bom? Eu acho que é muito fácil colocar esse repertório do Paulo Freire quando vocês lembram que a educação bancária ela desliga os conteúdos da vida prática dos estudantes. Aí fica fácil de vocês relacionarem com os temas, tá? Por exemplo, quando a gente pega o tema do ano passado, que foi a democratização do acesso ao cinema, será que se a escola utilizasse o cinema em sua pedagogia, porque o cinema ele tem muito a ensinar para a gente, né? Se a escola fizesse uso do cinema e democratizasse o cinema, né? Essa escola estaria mais próxima de um ensino bancário ou de um ensino libertador? É claro que é de um ensino libertador, né? Já estou rompendo com as práticas tradicionais da escola. Essa coisa de professor que dá aula expositiva e só. Então, se você usa o cinema, você já rompe e você democratiza o cinema e promove uma educação libertadora. Olha que legal utilizar o Paulo Freire, então, no tema do ano passado. Né? O tema do ano retrasado. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, que foi, inclusive, quase o tema agora da União Evangélica, né? Um tema parecidíssimo com o Enem, da União Evangélica agora. Dava para usar Paulo Freire? Dava, nesse tema da manipulação do usuário. Como a educação bancária nossa, ela não nos educa para saber navegar adequadamente na internet, ela está pouco preocupada, né, com a tecnologia, com o ensino das adequadas práticas no mundo cibernético, a gente acaba entrando em alguns engodos, caindo em algumas manipulações, sendo manipulados, influenciados na internet, né? Então, vocês poderiam colocar isso. A educação bancária, ela auxilia na manipulação do comportamento do usuário na internet, já que é uma educação que desliga os conteúdos da vida prática dos estudantes e não ensina esses estudantes a pensarem, a agirem, né, de forma adequada no ambiente cibernético. Beleza? Vamos mais além, ó. Depois caiu inserção dos surdos na educação. Dava para colocar a educação bancária ou se não dava? Você acha que a educação bancária está querendo incluir minorias na educação? Não, a educação bancária ela quer trabalhar ali com alunos fáceis, né? Com alunos que conseguem memorizar e escutar a aula expositiva do professor. Então, a educação bancária não está interessada com inclusão social na educação. Por isso que, quando a gente vê nas escolas privadas, a gente mal vê a inclusão, né, acontecendo ali, porque são as escolas que mais adotam esse modelo bancário de ensino. Beleza? Então, olha, os temas do Enem anteriores, todos davam para utilizar Paulo Freire, ficaria bastante bacana. Eu trouxe aqui um parágrafo do preconceito linguístico aplicado à pedagogia do oprimido. Pedagogia do oprimido é a obra, tá, meninos? Em que o Paulo Freire vai falar da educação bancária e da educação libertadora.
Vamos embora dar uma analisada aqui, ó. Além disso, é evidente que o desconhecimento de uma modalidade padrão e de prestígio fomenta práticas de preconceito linguístico. Então, isso daqui é o desconhecimento a respeito da gramática, né? Essa é a problemática. Esse tipo de coerção, no caso do preconceito linguístico, pouco discutido no Brasil, é acentuado ainda mais pelo sistema de ensino definido por Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido de Educação Bancária. Nesse modelo pedagógico, os conteúdos intencionalmente desligados do contexto sócio-histórico do aluno devem ser apenas memorizados e reproduzidos. Logo, o domínio da norma padrão, geralmente assimilado arbitrariamente entre aqueles que apresentam maior nível de escolaridade e poder aquisitivo, não alcança a maioria dos estudantes e torna-se crivo para a opressão. À vista disso, os indivíduos que sofrem discriminação linguística têm suas marcas linguísticas invisibilizadas e, por terem seu modo de falar submetido à coerção, podem desenvolver problemas de sociabilidade e até mesmo isolamento social. Focalizei aí os efeitos, né, do preconceito linguístico no término do parágrafo. Cadê aqui a minha relação do repertório com a opinião? Ó, vocês estão vendo que aqui eu coloquei pedagogia do oprimido, falei de educação bancária, e os conteúdos devem ser apenas memorizados, né? Quando eu coloco que os conteúdos assimilados arbitrariamente entre aqueles que apresentam maior nível de escolaridade e poder aquisitivo, isso daqui são os conteúdos o quê? Memorizados e reproduzidos por aqueles que têm bom poder aquisitivo, né? Que conseguem aí aprender as regras gramaticais e falar adequadamente do ponto de vista da gramática normativa. Então, tem aí uma relação, mas eu sempre lembro vocês, é sempre bom deixar aquela relação entre repertório e opinião bem evidente, tá? Bem evidente mesmo. Aqui nesse parágrafo de redação nota 1000, olha, do ano passado, ele deixou bem evidente a relação do Paulo Freire com o cinema. Olha como é que ficou. E ficou um parágrafo curto, né, de uma redação nota 1000. É um D1. Ó. Em primeiro lugar, é evidente que todo cidadão é resguardado pelo direito constitucional à educação de qualidade e ao lazer. Então, ele falou aqui, né, do direito constitucional à educação de qualidade e ao lazer como argumento para o parágrafo. Sendo o cinema um instrumento de promoção de ambos esses direitos, torna-se evidente a importância da garantia do amplo acesso a ele. Assim, dialogando com as ideias de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, investir na democratização do cinema é incentivar uma pedagogia libertadora, a qual estimule os cidadãos a buscar verdadeiramente o conhecimento, ao contrário de uma educação bancária, conteudista e desligada da realidade. Então, tá vendo? Aqui ele trabalha opinião e repertório tudo junto, né? Eu nem consigo separar assim, ó, o que é repertório, o que é opinião. Tá tudo entremeado. E ele fala aqui que a educação libertadora, a pedagogia libertadora, ela é promovida se você investe na democratização do cinema. Agora, se você não investe na democratização do cinema, na escola, você fica preso na educação bancária, que é conteudista e desligada da realidade. Tá bom? Então, ao sintetizar aprendizado e entretenimento, o cinema colabora, sim, para a educação freiriana. Então, aqui ele deixa bem evidente a relação da opinião com o repertório. Olha que bacana que foi esse parágrafo. Bem sucinto, né? Bem curto, e deixou uma relação bem estabelecida. Beleza, beleza? Vou fechar aqui a minha porta. Está batendo.
Ó, meninos, um outro repertório do Paulo Freire bacana aí para vocês usarem é essa frase, né? Que inclusive eu acho, eu não sei se é essa frase que está no Colégio Delta, tem uma frase aí que está no colégio de vocês. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, né? O que essa frase diz? Se a gente tendo educação, e isso já não é garantia de transformação social, se a gente não tiver educação, aí a gente não tem garantia nenhuma de transformação social, né? Então, querendo ou não, a educação é a chave para a transformação da sociedade. E aí, olha, eu coloquei essa citação porque uma outra redação nota 1000 do ano passado fez menção a esse repertório, tá? No caso, é essa citação do Paulo Freire. Aqui eu já coloquei em negrito porque ele fez uma boa separação entre o que é repertório e o que é opinião. Ó. Além disso, é inegável que o cinema fomenta a educação e o contato com novas visões de mundo. Nesse sentido, alude-se ao pensamento do intelectual Paulo Freire, o qual evidencia que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Sob essa perspectiva, percebe-se a importância do estímulo nas escolas ao acesso dos estudantes ao cinema. Haja vista que existem muitos jovens que não conhecem seus direitos ao lazer, como o pagamento do valor de meia entrada nos cinemas por estudantes. Dessa forma, as instituições de ensino possuem uma importante função na democratização desse acesso, colaborando para que os cidadãos possuam um acesso aos seus direitos e o hábito de frequentarem os cinemas. Assim, haveria uma mudança na sociedade, conforme elucida o pedagogo brasileiro. Meninos, assim, sendo sincero, eu achei esse parágrafo um pouco estranho, mas é de uma redação nota 1000, né? Por quê? Porque ele coloca aqui que muitos jovens não conhecem seus direitos ao lazer, como o pagamento do valor de meia entrada. Gente, eu não conheço um jovem que não saiba disso. Sim, ele colocou aqui muitos jovens, como se muitos jovens brasileiros não soubessem que eles têm direito à meia entrada. Para mim, isso ficou um pouco forçado. Tá? Estudante que é pobre sabe de todas as manhãs para pagar barato nas coisas, né? Então, não sei, achei meio assim, nada a ver ter colocado isso. Mas o Enem considerou, passou, é uma relação nota 1000 aí. O que é importante é vocês notarem a relação do repertório, né? Principalmente quando ele coloca assim, ó, assim haveria uma mudança na sociedade conforme elucida o pedagogo brasileiro, deixando uma clara relação aí, ó, com a educação que transforma a sociedade. Tá bom? Então, fica aí de sugestão para vocês fazerem. Ó, agora, vamos fazer aquilo que eu tinha falado. Tem aqui temas, né? Temas diferentes daquele que a gente viu na aula passada, na semana passada. E vamos pensar no repertório do Lipovetsky e do Paulo Freire para colocar aqui dentro desses temas. A gente já viu que a hipermodernidade dá super certo aqui na telemedicina, né? Será que a educação bancária e a educação libertadora também dá para relacionar com a implementação da telemedicina? Dá sim. Se vocês colocam que as universidades, educação libertadora, que as universidades, né, devem adotar esse modelo libertador de ensino do Paulo Freire, né, o que vai acontecer então? As universidades elas estarão atentas às modificações atuais, ela não vai estar tão presa à tradição e ela vai querer sim incentivar os alunos a aprender novas técnicas de atuação médica, né?
E aí, isso seria o ensino da telemedicina dentro das universidades, né? E aproximando aí a educação acadêmica da educação freiriana, tá bom? Então, os dois repertórios dariam certo aí no tema da telemedicina. Eu acho mais fácil mesmo trabalhar a hipermodernidade. Esse tema aqui, o esporte como ferramenta da inclusão social no Brasil. Será que dá para colocar hipermodernidade? O que a hipermodernidade se articula aos esportes? Será que tem relação? Não vejo muita relação, acho um pouco forçado uma relação. Mas educação libertadora tem tudo a ver. Ou você pode fazer crítica à educação bancária. Por quê? Gente, como é que a educação bancária encara o esporte nas escolas? De forma extremamente negligente, né? Eu vou falar da minha história. No meu ensino médio, aqui em Goiânia, eu não fazia educação física. Por quê? Porque o meu colégio, ele colocava lá no boletim que eles davam aula de educação física, né, que tinha educação física, mas durante as aulas de educação física eu tinha aula de geometria espacial. Ou seja, esporte não é importante para o vestibular, geometria espacial é. E o colégio burlava a lei, fingia que dava, né? A nossa nota de geometria era lançada na nota de educação física. Isso é ilegal, nunca foi denunciado, acho que continua fazendo isso. E mostra o descaso da educação bancária com a promoção do esporte, né? Vocês podem colocar isso, a educação bancária apresenta um descaso às práticas desportivas, né? Já que ela só se importa ali com conteúdos para atender o mercado, né? O mercado de trabalho. Então, eu iria mais para essa linha da educação bancária, o que impede o esporte de ser uma ferramenta de inclusão social. Tá bom? Olha esse daqui, um tema que vocês já fizeram. A inclusão social do deficiente visual em questão no Brasil. Eu também colocaria aqui, faria uma crítica à educação bancária. Está o quê? Pouco preocupada com a inclusão de minorias. Né? Dá para falar da hipermodernidade? Também dá para falar da hipermodernidade. O que é da hipermodernidade? A questão da falta de alteridade, né? A questão da perda da empatia. Então, tudo isso, esses valores negativos da hipermodernidade, eles impedem a adequada inclusão social de deficientes visuais. Beleza? Democratização do acesso à cultura em questão no Brasil. O do ano passado foi semelhante, né? Foi democratização do acesso ao cinema. Mas tá. Dá para colocar educação libertadora bancária? Dá para colocar. Educação bancária. Por que dá para colocar? Porque a educação bancária, ela pouco democratiza a cultura. Ela está mais preocupada em ensinar conteúdos de forma mecanizada para os estudantes acertarem as questões do vestibular, né? Então, vocês não vão ter muito acesso às diferentes culturas, né? Cultura popular, cultura erudita, ópera, artes plásticas, música, cinema, teatro. A educação bancária está pouco preocupada com isso, tá? Então, ela tem pouco incentivo à cultura. Beleza? E a hipermodernidade? Dá para falar de democratização do acesso à cultura? Também já acho um pouco difícil, vendo aquelas características. Se vocês conseguirem pensar numa relação, me fala aí no chat que a gente coloca aqui. O uso de substâncias estimulantes no Brasil. O uso de drogas, né? Caiu temas lá relacionados ao uso de drogas. Dá para usar a hipermodernidade? Ou se não dá,
O que da hipermodernidade? O hedonismo, que é a busca constante por prazer, né? A procura pelas drogas não é uma postura hedonista do ser humano, de adquirir prazer. Então, esse hedonismo, e também vocês podem colocar a insegurança frente ao futuro, tudo isso são características que fomentam o uso de substâncias estimulantes no Brasil, tá bom? Dá para colocar a educação bancária? Também dá. A educação bancária, ela está pouco preocupada em discutir o uso de drogas, né, de maneira geral, na sua pedagogia. Então, vocês veem assim, no máximo, alguma coisa, sei lá, em química, não sei, algum tema de redação, mas vocês falam muito pouco, né? Um pouco de tabu até falar de drogas. Como se vocês não usassem, né? Drogas lícitas e ilícitas. Então, enfim, a hipocrisia, né? A educação bancária é muito hipócrita. Falar disso, a educação bancária pouco discute a respeito dos tabus, né? Como as drogas. Beleza? Redes sociais como meio de ativismo. Redes sociais como meio de ativismo. Dá para colocar hipermodernidade? Dá. Por quê? Porque a hipermodernidade vai falar do cientificismo, né? Da globalização, da questão do encurtamento de distâncias. Tudo isso tem a ver com redes sociais e a gente utiliza o ativismo hoje, principalmente nas redes, por causa que a gente vive numa era hipermoderna, né? Repleta de aparatos tecnológicos. Educação bancária, dá para falar? Redes sociais como meio de ativismo? Já acho um pouco difícil. E aqui. Na minha cidade, nem pedem identidade para vender bebidas alcoólicas em distribuidoras. Eita, Yuri, que cidade é essa? Acho que isso é uma negligência muito grande por parte da fiscalização. Então, a minha irmã, com 15 anos, ela já tinha carteira falsa de identidade. Ela conseguia entrar nos lugares e consumir bebida alcoólica à torta e à direita. Meus pais que não sabiam. Então tem isso, né? Quando não tem fiscalização, as pessoas ainda conseguem burlar a lei pela corrupção, né? Fazer uma carteirinha falsa. E Silvânia? Silvânia tá muito danada. Então, os jovens de Silvânia são todos alcoólatras. Gente, fora que tem... Eu já fui em formatura de ensino de 9º ano, já fui em formatura de 9º ano, que os alunos levavam nas garrafinhas a vodka. Aí ficava lá os menininhos batizando, né? O suquinho das meninas. Gente do céu, no 9º ano. Ai, meu Deus. Acontece, né? Não vou falar que eu nunca usei também, porque quando eu era criança, eu e meus primos escondia para fumar. A gente pegava, bituca de cigarro usado do chão e acendia. Olha as ideias. Criança faz o maior idiotice do mundo, né? Então, essa coisa de, eu não uso drogas. Será que você não toma nem um Rivotril? Não sei, hein? Papel da polícia no Brasil do século XXI. Papel da polícia. E aí? Hipermodernidade ou educação bancária? Verdade, André. Na Rússia, a criança está com febre, dá um pouquinho de vodka, que ela melhora. Está com gripe, dá um pouquinho de vodka. Papel da polícia, eita, gente. Dá para falar de hipermodernidade? Papel da polícia ou de educação bancária? Já acho esse tema mais difícil, hein?
Não sei se vocês encontram relação. Dá para colocar, dos temas que a gente viu semana passada, dá para colocar a questão da anomia social, quando os policiais não seguem as regras, né? E eles adotam posturas corruptivas ali na sua prática policial. Dá para falar também da violência simbólica, né? Muitos policiais exercem violência simbólica contra os demais de forma assim abusiva. Vai falar com o policial da mesma forma como ele fala com você, para você ver, né? Isso é violência simbólica, abuso de poder é violência simbólica. Então, os repertórios que a gente viu na semana passada daria mais certo para esse tema, tá? Os dessa semana, não sei se daria tão certo. Preconceito linguístico e seus efeitos em discussão no Brasil. Ó, o preconceito linguístico é uma forma de violência simbólica e o preconceito linguístico ele advém de uma educação bancária, né? E também dá para colocar hipermodernidade, porque já que o preconceito linguístico tem tudo a ver com essa questão da falta de empatia, com a questão do individualismo. Tá bom? Então, fica aí para vocês a dica de temas e de repertórios para usar. Eu faço isso mais para mostrar mesmo a abrangência do uso desses repertórios. Mas o importante mesmo é que vocês saibam detalhar esse repertório, né? Mostrar para o corretor que você leu ele realmente, que você é super inteirado no Paulo Freire e no Lipovetsky, tá bom? Você tem que passar essa impressão para o corretor. Meninos, então, como não tem proposta, o nosso material chegou ao fim. Semana que vem a gente vai fazer revisão. Deixa eu ver aqui de quais repertórios. Semana que vem vai ser revisão do Milton Santos, do Saramago e da Cidadania Obscena. Tá bom? Milton Santos, Saramago e Cidadania Obscena. Tem algum repertório que vocês queriam assim, que a gente revisasse? Um repertório que vocês acharam importante e queria que a gente voltasse a eles? Ou vocês têm alguma sugestão para a gente fazer semana que vem, que vai ser nossa última semana? Falar, professor, não quero revisar não, quero outra coisa. Eu estou super aberto aí para o que vocês desejarem. E então, tem alguma sugestão? Senão a gente vai continuar mesmo com as revisões. Comenta sobre o TN, ô Yuri. Você quer falar da questão do determinismo dele? Que é o que eu mais vejo nas redações, quando eu vejo esse repertório. Falar sobre o uso de filmes, lendas? Como assim lendas, Maria? Conhecimentos populares, como lendas, não é um repertório muito legal de se colocar em redação. Agora, filmes é muito, muito legal, tá? Não sei quais filmes vocês andam vendo aí ultimamente, mas tem séries da Netflix, como Sex Education, Anne with an E, até The Umbrella Academy, essas séries tudo dá para colocar, tá? A mitologia, as telefonistas. Se vocês quiserem, a gente pode montar na semana que vem uma aula só de séries da Netflix, Black Mirror, para usar. Eu também amo Sex Education, Yuri. É muito legal. Pode ser, Maria? Então, todo mundo concorda? Semana que vem a gente vê, então... Eu nunca assisti. Aplicação de séries da Netflix na dissertação argumentativa. The Society também não. Ai, The Crown é maravilhoso. A última que eu assisti foi The Crown e o Gambito da Rainha, né, gente? Que série maravilhosa foi aquela. Ai, Jesus, fiquei tão triste quando acabou. Muito bom!
que mais? Para mim, a série mais crítica da Netflix. Eu ainda falei que ia fazer uma aula de O Poço, né? O Poço da Netflix. Dá para usar num monte de redação. Quem sabe a gente também vê O Poço. Então fica... Grey's Anatomy também dá para usar. Ficamos combinados assim. A gente vê então a aplicação de séries nas redações. Quem sabe aí vocês não colocam as séries que vocês assistem, né? Enquanto deveriam estar estudando nas redações. Aí, de certa forma, vai até auxiliar, né? A professora estava assistindo para ser repertório da redação. Sei. Então, vamos finalizar por aqui. Mais alguma sugestão? Tranquilo? Tá certo, Yuri. Dormir pra quê, né? De nada, Maria Luísa. Então, gente, beijo, beijo. Boa semana para vocês. E até mais.